Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria, que prazer estar de volta à Catedral em Madureira. Agradecer ao Bispo Dr. Abner por essa boa oportunidade e essa honra de estar aqui, viu, Bispo Abner? Eu tenho sido abençoado pelo ministério do Bispo Abner já ao longo de alguns anos, né? Algumas pessoas aqui nos conhecem. Nós somos líderes de jovens em Santa Cruz, fomos radialistas aqui no Rio e fomos muito abençoados por esse ministério. Eu sou Madureira. Amém? Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler apenas um versículo no capítulo de número 5 do Evangelho conforme escreveu Mateus. Enquanto você procura, eu quero deixar aqui a saudação da nossa igreja Canaã Florida Church, lá no sul da Flórida, na cidade de Pompano Beach, onde estamos há 5 anos pregando o Evangelho, ganhando almas, batizando vidas para Cristo e fazendo um trabalho para a glória do nome do nosso Deus. Deus tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Nós vamos ficar aqui no Rio até o dia 30 estamos retornando e vamos continuar fazendo aquilo que iniciamos, que é pregar o Evangelho no sul da Flórida. Amém? Quem achou, diga eu achei. Versículo 1: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Por gentileza, tome seu assento. Esse texto narra um dos momentos de impacto, de ensino, de revelação, de manifestação do favor de Deus a uma multidão. O texto diz que Jesus se deparou com uma multidão, e vendo a multidão, ele subiu ao monte, o chamado Monte das Bem-aventuranças. Jesus subiu ao monte, e junto a ele subiu os seus discípulos. Assentou-se Jesus e começou a ensinar aos seus discípulos o chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Quando Jesus ensinava os seus discípulos, a multidão que enfrentou o calor do deserto, que enfrentou as dificuldades que o deserto proporciona, que alcançou a dádiva, a boa dádiva de se achegar até Jesus, mesmo Jesus não fazendo o culto embaixo do monte, ao pé do monte, essa multidão mesmo exausta, mesmo cansada de carregar os seus enfermos, seus aleijados, seus doentes, essa multidão não olha para a adversidade, para a dificuldade, para o problema, para a crise que está vivendo. Essa multidão enfrenta mais um obstáculo. Essa multidão agora sobe o monte. Lembrai-vos que Deus sobe os grandes montes dessa terra com as nossas próprias pernas. É o nosso esforço, é a nossa dedicação, é o nosso empenho, é a nossa abnegação, é o nosso respeito, é o nosso amor, é o nosso compromisso com o reino que nos faz fazer coisas extraordinárias para Deus devido à nossa dedicação. E essa multidão está determinada a alcançar o favor de se achegar até Ele. E se tem alguém determinado não vai desistir no primeiro obstáculo. Não tem obstáculo que pare um determinado. Uma pessoa determinada, ninguém para ela. Uma pessoa determinada, ela vai até o fim, porque ela sabe que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e poderoso para aperfeiçoar até o grande dia. Então essa multidão entende que se todo esforço fora empreendido para chegar até Jesus, e se não são recepcionados embaixo no monte, e se Jesus sobe ao monte, mesmo cansados da caminhada do deserto, a multidão sobe ao monte para ouvir o sermão de Jesus. E Jesus não pregava de uma forma tão eloquente, mas Jesus tinha um olhar penetrante, uma mensagem expressiva que trazia alento, contentamento, expectativa, esperança. Então quem ouvia Jesus queria continuar ouvindo mais a Ele, porque a sua mensagem trazia
perspectiva de dias melhores, e as pessoas se assentaram e começaram a ouvir. Lembrai-vos que essas pessoas carregavam seus enfermos, porque aonde Jesus passava, suas reuniões eram marcadas por sinais miraculosos. De forma extraordinária, ele operava por onde ele passava. Então, quem ia ao seu encontro, quem ia participar da sua reunião, ia com expectativa de alcançar alguma coisa, de receber alguma coisa, de levar um enfermo que ora há muito tempo vem sofrendo com a sua enfermidade, regressar com ele à sua casa, agora curado de forma extraordinária. Então essa multidão sobe, se assenta e ouve. A Bíblia diz que este sermão, ele dura algumas horas. E a ministração de Jesus é uma ministração de ensinamento. Repare, o capítulo 5 ele fala das bem-aventuranças: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados mansos, bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, bem-aventurado é o ser humano que confia em Deus. Só que, quando nós nos deparamos com esta realidade, nós percebemos que Jesus permanece no cume do monte por algumas horas. Repare que no capítulo 6, Jesus começa a engrossar o seu sermão. Ele começa a chamar os homens numa responsabilidade. No capítulo 7, Jesus começa a falar aos homens a respeito do julgamento que eles não deveriam fazer do próximo, que eles deveriam entender que o amor de Deus, o amor ágape, revelado em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ensina aos homens que o homem não deve julgar ou apontar, mas reconhecer que o grande e insondável amor de Deus é inexplicável, alcança o homem no mais profundo abismo. O Salmo de número 139 é uma expressão linda da Bíblia. O salmista disse: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu correrei da tua face? Se eu suba aos céus, aí tu estás. Se desça a profundeza das águas, lá o Senhor está. Se vou ao céu, lá também o Senhor está. E se subo às asas da alva, ali a tua mão me susterá. Tão ciência para mim maravilhosíssima, é tão alta que eu não posso atingir. Essa expressão nos mostra a grandeza deste amor extraordinário. Mas repare que no capítulo de número 8, no versículo 1 do Evangelho conforme escreveu Mateus, o texto diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. No capítulo 5, Jesus sobe. Quem sobe um dia precisa descer. E se Jesus está no cume do monte, agora o capítulo 8 está dizendo que Jesus desceu. Quando subiu, uma grande multidão o acompanhou. Quando desceu, uma grande multidão continua ali acompanhando. Só que o texto do capítulo 8 narra a história de um leproso que vivencia um tempo de crise na sua vida tão grande. São traumas, são momentos de angústia, de sofrimento, afastado da sociedade, lançado em um leprosário, distante do favor dos homens, não reconhecido pela sociedade, não tendo a oportunidade de viver entre os nobres e os poderosos, não tinham o direito de se assentar em família, não tinham o direito de andar livremente entre as pessoas. Por quê, pastor? Porque um leproso, uma vez identificado a pequena mancha no seu corpo, porque tudo começa pequeno, surgia uma pequena mancha. Um prédio ou um edifício, ele não cai de uma vez só. Certamente surge primeiro as pequenas rachaduras. São prenúncios que esta obra um dia vai ruir ou vai cair. E a doença, quando ela aparecia numa pequena mancha. Essa mancha fazia com que este homem passasse pela figura de um sacerdote. O sacerdote era o primeiro mandatário no lado religioso, era alguém que exercia autoridade em Israel. Sacerdote era ovacionado e respeitado pela nação. Era ele sim que sentenciava uma pessoa que tinha graves problemas no meio do povo.
Uma vez identificado o problema, é lepra, a hanseníase, tal pessoa deve ser lançada em uma cidade chamada Cidade dos Leprosos, conforme a lei de Moisés. Repare que o sacerdote está sendo instruído e está instruindo o doente de acordo com a lei. Então, o leproso é lançado fora da cidade. O que faz o sacerdote? O sacerdote dá a este leproso uma placa com a sua descrição: leproso. Coloca no seu pescoço um sino. O sino chama atenção. A placa com a sua descrição faz com que as pessoas identifiquem o seu problema. Isso é muito grave, porque se você vivencia uma crise na sua vida, ou um problema que você é incapaz de solucioná-lo, incapaz de resolvê-lo, e se você tem alguém para apontar o seu problema, o trauma, a dor, o sofrimento é muito maior quando nós temos acusadores e não temos pessoas que nos abracem, que nos levante, que nos coloque de pé, que nos dê um empurrão para frente, que nos ajude. É muito complicado. Então, o sentimento deste moço leproso é o sentimento de alguém que não tem condições de viver no meio da sociedade. Lançado fora da cidade, este moço chega ao leprosário. Os mais nobres historiadores dizem um local bem fundo, com 8 a 10 metros de profundidade. É lançado o jovem leproso. Quando este moço chega nesse leprosário, ele vai se deparar com pessoas frustradas. Repare que pessoas frustradas não têm palavras de conquista, porque o frustrado nunca vai dizer para você que a vitória vai chegar para a tua vida. O frustrado já se acostumou com a sua frustração. É triste quando nós nos deparamos com um jovem frustrado, quando nós nos deparamos com uma mulher de Deus frustrada, com um obreiro frustrado, com um pastor frustrado, porque o frustrado, ele fica numa redoma, em um lugar pequeno, ele não consegue visualizar coisas melhores para a sua vida. Ele já se acostumou com o problema que está vivendo, e quem se acostuma com o problema que está vivendo, cruza os braços, reclama, olha para baixo, não alimenta a sua fé, não cria expectativa, não cria esperança, não tem desejo de conquista. E a pior coisa que tem é conviver com gente que não tem sonhos, não tem expectativa, não deseja dias melhores. É muito triste quando nós olhamos para uma juventude que não pensa em chegar lá mais distante. Os nossos pais alcançaram algum patamar na vida, mas certamente somos como flecha na mão do Todo-Poderoso, e Deus nos deseja arremessar mais distante. Então repare que o moço chega a um leprosário, um lugar onde ele vai vivenciar um momento de angústia. Não tem ninguém para lhe dizer: Deus está contigo. As pessoas só têm um argumento: quem chega aqui morre, quem chega aqui não sai. Esse lugar é lugar de frustração. Aqui já morreram muitos. Aqui é só aguardar o óbito. Se acostuma. É muito triste quando você ouve alguém dizer assim: se acostuma com essa dor, se acostuma com esse problema, se acostuma com esta crise. Só que apareceu no cenário em Israel aqueles que os leprosos não conheciam: o filho de Maria, o unigênito do Pai, o que se revelou à humanidade, o que deixou o trono da sua glória, se humanizou no ventre de uma mulher, nasceu numa manjedoura entre os irracionais, desceu do trono da sua glória, aquele que é detentor de todo o poder nos céus e na terra, que fala e os demônios voltam de marcha ré para o inferno e se levanta para dar vitória ao seu povo. Quem aparece no cenário é Jesus, o carpinteiro da Galileia. Os leprosos frustrados não o conhecem, e se não o conhece, também não tem a fé que é gerada pela palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Esses leprosos não têm a fé gerada no coração. Só que Jesus está pregando no monte. À medida que Jesus prega, não tem os instrumentos de hoje, a internet. Imagine que coisa linda, eu prego agora aqui, e lá no estado da Flórida os irmãos acompanham. Neste momento, uma notícia aqui do Rio de Janeiro se torna muito rápida. Lá na China não existia esse meio, também não existiam jornais naquela época.
Não existia nenhum meio de comunicação, rádio, a televisão, nada disso. Porém, naquela época existia pessoas cuja palavra gerava fé no coração, e a fé é a força motriz do cristianismo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, de sorte que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que o mesmo é galardoador daqueles que o buscam. Alguém recebe a palavra. De que forma e maneira eu não sei, porque se você for analisar o sermão de Jesus do capítulo 5 ao capítulo 8, dura pelo menos de 4 a 5 horas de ministração. Como que esta mensagem chega no leprosário? Não sei, é inexplicável. Eu gostaria de explicar para você o que é milagre, mas eu não consigo. Milagre foge da lei do meu raciocínio lógico. Milagre é extraído do linear do trono do Deus Todo-Poderoso e é revelado àqueles que creem. Importa que aqueles que crê contam de Deus as suas conquistas e as suas vitórias. Eu venho hoje profetizar para a tua vida. Tu não vai ficar prostrado e nem acostumado com a situação que tu estás vivendo. Vai um novo tempo de Deus para a tua história. Só quem crê, joga essa mão para cima e dá um brado de vitória. O moço está dentro do leprosário. Pense comigo, do seu lado só frustrado. Pior, gente acostumada, veteranos em frustração. São aqueles que não conseguem acreditar numa nova geração que está se erguendo. Se alimentaram tanto de coisas tão ruins na vida e ficaram amargos. Você já percebeu que tem crente que não dá um sorriso? Irmãos, o sorriso, ele deixa o rosto bonito. Oh, glória. A amargura da alma é tão grande que eles não conseguem dar uma palavra de conquista para o moço. Mas alguém chega no leprosário. Pastor, o bispo Abner, eu imagino alguém chegando num leprosário e gritando assim: leprosos, leprosos, ouçam. Está acontecendo um sermão no Monte das Bem-aventuranças. Está acontecendo milagres de forma extraordinária. Apareceu aquele que foi prometido desde o princípio, a semente da mulher. E ele está pregando e alguém grita assim: leprosos. O negócio está tão extraordinário que o mudo falou para o surdo que o coxo estava andando para a glória do Criador dos céus e da terra. O menino que está dentro do buraco, ele se anima, ele diz assim: eu vou alcançar, eu vou sair, eu vou de encontro, eu vou mudar a minha vida. Só que quem está frustrado não quer que alguém se levante, mas o moço diz assim: eu vou. Só que tem um detalhe: segundo a lei, toda pessoa que deixasse um leprosário era apedrejada. E o apedrejamento se dava a todo aquele que saía desse leprosário. Sabe o que esse moço faz? O moço olha para os frustrados dentro do leprosário e diz assim: eu vou. Só que ninguém sai de dentro do buraco sem que alguém lance uma corda. Eu quero dizer para você que para você sair dessa situação sempre haverá alguém para te estender as mãos, alguém que Deus vai usar para te tirar dessa situação. Tu não vai ficar dentro deste buraco de pessimismo, de lamentação, de tristeza, de sofrimento, de angústia. Está descendo a corda da misericórdia, é só segurar que Deus te tira daí hoje. O moço segurou na ponta da corda. Porque tem gente que quer sair do buraco, mas não quer segurar na corda, não faz nenhuma força. Para sair tem que fazer força, tem que segurar na corda, tem que se esforçar. Não, pastor, já não estou mais aguentando essa vida que eu estou levando. Pastor, minha casa está uma desgraça, o problema está terrível na minha casa, a igreja está jogando a corda. Se tu segurar na ponta da corda, não tem demônio, cambônio, pai de santo, macumba, encruzilhada que pare você. Há um agir de Deus para a tua vida, para você sair dessa situação.
O moço segurou na corda. Só que quando ele segura na corda, eu estou ilustrando isso, tá? Parece que eu vejo alguém olhando dizendo assim: se você sair, você vai ser apedrejado. Você sabe o que eu penso que esse moço está dizendo para alguém? Você já viu alguém de sucesso sem pedrada? Você conhece ministérios bem-sucedidos sem pedradas? Eu cheguei a dormir 45 dias dentro da igreja na Flórida. Eu cheguei a passar momentos terríveis. Eu cheguei a vivenciar momentos de chorar diante de Deus e não ver a coisa ir para frente. Pior é você ouvir aqueles que não conseguem acreditar no teu sucesso, porque tem gente torcendo por você e gente torcendo contra você, dizendo: não vai dar certo, não vai funcionar, tu não vai aguentar. Só que uma hora, quando você tem perseverança, o Deus que você serve não é injusto. Ele vai fazer justiça pela tua causa. Ele vai entrar nessa peleja, nessa batalha. Quem pega essa palavra, joga a mão para cima e dá um brado de vitória. Glória! O moço segurou na corda. Ele vai sair do leprosário, porque tem que segurar para sair. Ele enfrenta as pedradas, ele sai do leprosário. E o mais interessante de tudo é que esse moço supera as pedradas. Deus não disse que seria fácil. Ele disse que você seria abençoado, mas não disse que seria de mão beijada. Deus não disse que a tua empresa ia prosperar sem que você enfrentasse problema. Deus não te falou, moço, que você ia se formar na faculdade sem perder noites de sono. Não foi isso que Ele falou. Ele falou que vai te abençoar através da tua dedicação, do teu empenho. Porque gente que para no meio do caminho não conta a vitória, não dá testemunho, não se levanta, não tem culto e ações de graça. Mas por perseverante tem culto, tem glória, tem louvor, tem adoração. Oh, glória! Tem portas abertas. E eu vou finalizar aqui. Este moço, ele vence as pedradas. Só que ele tem um outro problema: a religião. A religião impede os homens. A religião busca perfeitos. A religião quer a perfeição. Para o religioso só servem os perfeitos. Lembrai-vos que mancos, coxos e cegos estavam fora do templo, ou na entrada da cidade, ou na porta do templo. O máximo que se fazia era pegar o paralítico e colocá-lo na porta do templo. Quem é que entrava, pastor? Os perfeitos. O templo era lugar dos perfeitos. Gente que tinha defeitos era reconhecido por eles como pessoas que estavam debaixo de maldição. Só que quando a Bíblia diz que ele vence as batalhas, ele para ao pé do monte. Por quê, pastor? Porque a religião impedia um leproso de subir o monte. Leproso não podia subir o monte. Leproso não podia se aproximar das pessoas. O que é que ele faz? Ele para no pé do monte e ele ali fica. Jesus está em cima, o leproso está embaixo. O leproso está embaixo aguardando Jesus. Ele não pode subir. A religião não deixa subir. Quando a religião me impede de subir, a religião nunca conseguirá impedir Jesus de descer ao meu encontro, e muito menos ao teu encontro. Você está entendendo? Jesus está em cima do monte com uma multidão, pregador de multidão. Sabe o que Jesus fez? Parou, virou as costas para a multidão e começou a descer o monte. Quem é que vem atrás de Jesus? A multidão. Esse leproso passou por uma vergonha muito grande, porque para passar pelo sacerdote, 5.000 pessoas eram atendidas por dia. Uma multidão assistiu ele ganhar uma placa, um sino e ser lançado no leprosário. Agora Jesus está trazendo uma multidão do monte. Ele não pode ir, mas ninguém pode impedir Jesus de descer. E quando Jesus vem se aproximando, sabe o que faz o leproso? Eu creio que não ficou de pé e dobrou os joelhos.
Porque quem reverencia rei se prostra, é ou não é? Ele dobra os joelhos. E quando Jesus vem se aproximando, eu imagino que as palavras que ele usa para Jesus é mais ou menos assim: santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz, tu és o primeiro e tu és o fim. Tu não é filho de Maria, tu é o filho do Criador dos céus e da terra. Tu não é só filho de Maria, não é só filho de José. Tu veio de cima, tu não veio de baixo. E quem vem de cima tem autoridade, quem vem de cima manda. Ele vai adorando, ele vai engrandecendo a Jesus. E quando Jesus se aproxima, o leproso começa a adorar assim: glória. Porque Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Glória. Está vendo? Está comigo. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Levante a sua mão assim e diga glória. Aleluia. Jesus vem se aproximando e o leproso vai adorando. Você sabe o que esse leproso provocou em Jesus? 5 horas em cima do monte, Jesus não deu um sorriso. Quando falava, milagres acontecia, mas não deu um sorriso. Quando o leproso começou, oh glória, aleluia. Esse leproso era carioca e flamenguista, pastor. Oh glória. Aleluia. Jesus parou, olhou e sorriu. Aí ele disse: é a hora de pedir. Você sabe por que às vezes você não alcança? Porque você pede na hora errada. O patrão não te dá aumento se você pedir na hora errada. A vitória não chega no tempo errado, é no tempo certo. Você tem que entender que antes da vitória ser gerada, primeiro é gerado no nosso coração aquilo que traz a vitória. O que é que traz a vitória? Adoração de um coração contrito, quebrantado, de um povo da Assembleia de Deus de Madureira, que levanta a mão, que dá glória a Deus, que expulsa demônio, que põe capeta para correr, de um povo lavado, redimido no sangue do Cordeiro, de um povo batizado com fogo, de uma juventude cheia de poder, cheia de glória, cheia de autoridade. Quando Jesus demonstrou alegria por ele, sabe o que ele fez? Senhor, se tu quiseres. Ele diz assim: me cura. Ele não fez isso, não. Ele diz: se tu quiseres. É só você ler o capítulo 8. Podes me tornar limpo. Jesus continuou sorrindo e disse assim: eu quero. Detalhe, ele não pode tocar em Jesus, mas Jesus pode tocar nele. Aí Jesus disse assim: eu quero, seja curado. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse assim: pegue agora a oferta que é determinada pela lei de Moisés, volte ao sacerdote, dê a oferta que Moisés determinou pela cura, entrega nas mãos do sacerdote. Você sabe o que Jesus está fazendo com isso? Jesus está dizendo assim: volte pelo mesmo caminho. Quantas vezes você sai de casa e ninguém entende porque tanta luta com o filho, com o marido, é filho na droga, é marido na bebida, perdido, e você, mulher de Deus, coloca essa Bíblia debaixo do braço e vem dizendo: eu quero é trabalhar para o meu Senhor, eu quero servir ao meu Senhor, eu não estou nem aí para problema, para dificuldade, eu vou para o culto para adorar a Deus. Você sabe o que os demônios estão dizendo? Duvido que ela vai dar glória a Deus no domingo na Catedral das Assembleias de Deus em Madureira. E você entra por essas portas dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar do trono, a vitória é nossa. O moço tomou o caminho do leprosário para voltar ao sacerdote. Jesus disse assim: ó, volte e diga ao sacerdote:
Ele, quando foi no sacerdote, ele voltou com peso no pescoço, casa da placa e do sino, porque as lutas faz você andar assim. Você já reparou que gente, quando está na luta, ninguém gosta de estar perto? Na rodinha, está todo mundo conversando. O da luta chega, o irmão da luta, né? O irmão da luta chega, irmão, oh, que árvore bonita. Parece que é contagiante, esse troço pega. É verdade? Quando Jesus mandou voltar, o moço que veio cabisbaixo, porque muitas vezes você entra por esse templo assim, ó, vivendo amargura, preocupações com a sua faculdade, preocupações com a sua vida profissional, preocupação com o seu ministério, preocupação com a sua congregação, preocupação com o departamento que você lidera. Isso, as lutas vai te colocando cabisbaixo, e você entra pelo templo, mas chega uma hora que Jesus vai dar o basta. Jesus vai arrancar a placa do teu pescoço, que é a tua desonra, vai tirar o sino que faz você vivenciar a zombaria das pessoas, e vai mandar você voltar pelo mesmo caminho. Como, pastor? De cabeça erguida, glorificando, exaltando, adorando esse Deus maravilhoso. Só quem crê, joga essa mão lá em cima e dá um brado de glória. E eu finalizo aqui, entrego a palavra ao bispo Abner. 2013 eu cheguei nos Estados Unidos. Pedi a permissão ao bispo Abner e ao pastor Davi Cabral, na época. Eles me autorizaram a ir trabalhar numa igreja americana. Eu fui começar. Liguei para um pastor, amigo meu, que tem amigo que é mais chegado que o irmão, é ou não é? Mas tem amigo que é luta. Se não cortar com ele, tu não cresce nunca. Tem gente que você quer crescer e está te puxando para baixo. Irmão, águia não anda com pardal. Mude as suas amizades, então tu não vai voar alto. Quer voar alto? Arruma águia para andar contigo, gente que enxerga longe. Quer crescer, mas está colocando peso no teu pé. Se desprende dos pesos e busca o reino, e Deus vai honrar a tua vida. Eu liguei para um pastor amigo lá de Boston. Eu disse assim para ele: eu recebi um convite para trabalhar nos Estados Unidos. E ele disse assim: Chagas, não faz isso não, eu já vi muita gente aqui em Boston. Vim morar aqui, não consegui ter o visto religioso, e quando consegue o visto não vira green card, e depois fica ilegal no país. Eu levei 1 ano para tomar a decisão. E eu disse para ele assim: agora cheguei na América, mudou o status do meu visto por religioso. Liguei para ele: meu amigo, 2 anos de visto religioso. Ele: fica alegre não, porque o visto não vira green card. Ô capetinha. E Deus é tão extraordinário. Passou-se 2 anos. Eu liguei para ele de novo, bispo, e disse assim para ele: olha, deu entrada no meu processo do green card. Você sabe o que ele me disse? Não fica assim não, eles não te dão um green card e te convidam a sair do país. 2 anos e 8 meses. Eu fui na caixa do correio pegar umas correspondências e vi o meu green card. Para quem que eu liguei? Para ele. Aí eu disse assim: chegou o meu green card. Aí ele me disse assim: não fica alegre não, porque o green card vem de 2 anos, depois não renova. Aí eu disse assim para ele: mas o meu chegou de 10 anos. Aí ele disse: mas é assim mesmo, vem o seu, mas não vem o da família. Ele estava a favor ou contra? Fala sério. Aí eu disse assim para ele: mas chegou da minha família também. Aí ele disse assim do outro lado: então é um milagre. Você que está determinado a alcançar de Deus uma mudança completa para a sua vida, você jovem, você rapaz, você adolescente, você moça, ano que vem eu vou fazer a minha cidadania americana para a glória do Deus Criador dos céus e da terra. Tem
Tem gente que gasta 1 milhão e não consegue, mas quando Deus tem promessa, vá lá em Santa Cruz, aonde o trem dorme, e pega o menino do ponto de pregação, coloca na presença desse homem de Deus, me abençoa demais, você não tem ideia, e me faz estar nos Estados Unidos. Hoje eu tenho meu carro novo, hoje eu tenho a minha casa própria, hoje eu sou pastor de uma igreja linda, para a glória do Criador dos céus e da terra. É assim que Deus faz. Fecha os teus olhos. Quantos sonhos estão no teu coração, moço? Eu fui líder de jovem, eu vi muitos jovens que não pensavam no futuro, não sonhavam nada. Mas na juventude de Santa Cruz eu vi muitos jovens ser levantados. E hoje são instrumentos, são pastores, são doutores, são pessoas de influência. Eles estão vivendo um novo tempo na sua história. Eu venho hoje profetizar para a tua vida, rapaz. Não importa a localização que você esteja, se você não ouvir aqueles que te puxam para baixo, se você não ouvir aqueles que só vivem murmurando, pare de andar por murmurador. Murmurador tem língua de gangrena, não prospera nunca. Sai do lado do murmurador e cola com o adorador, porque o adorador, o vento está forte, a luta está grande, o deserto está intenso, mas ele está dizendo: Cristo é o meu rei, a história da minha vida vai virar. Aleluia. Busque o adorador, porque o adorador tem autoridade sobre a sua vida, tem a presença de Deus sobre a sua história. O adorador vive uma nova dimensão. Jovem determinado não para, mulher de Deus determinada não para, pastores determinados não para. O céu é o nosso limite.